Então, voltando lá à nossa análise de questões, nós vamos ver agora a questão 2, que foi de 2013 também, do Enem. Vamos ampliar, vamos ampliar aqui, tá? Para ficar mais visível para vocês. Opa. Tá, assim tá ótimo, né? Então, Montesquieu: para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, poder contido pelo poder, aquilo que eu falei. Se o executivo, se o chefe do poder executivo tiver usurpando, abusando da sua autoridade, o presidente tem que ter autoridade mesmo, tá certo? Mas ele não pode abusar. Ele não pode confundir o público com o privado. Ele não pode ver interesses particulares. Por exemplo, ver os interesses só dos ruralistas, né? Então vamos botar fogo na floresta para aumentar as propriedades dos fazendeiros, para aumentar a produção rural, né? Aumentar a pecuária, a agricultura. Não pode, tem que ver, tem que ver o interesse do todo. Por isso, o poder deve ser contido pelo próprio poder. Então, esses três poderes existem para regular o outro. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou divergência dos indivíduos. Então, aqui, poder legislativo, executivo e judiciário. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Quer dizer, se o próprio Bolsonaro, se o próprio governo Bolsonaro fosse ele também judiciário e fosse ele também legislativo, né? Mas o presidente também faz leis. Faz, é uma prerrogativa do poder executivo fazer leis também, como o judiciário também faz leis. Assim como o legislativo, de certa maneira, executa também. Como o judiciário executa também. Mas, vejam bem, não é a função típica do executivo. A função típica do executivo é administrar segundo a lei. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político que haja. Aí a gente vai ver as questões. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Poder divino dos reis. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. Quem sabe mais, quem tem mais saber técnico é que deve governar, como pensava Platão. Também não. Estabelecimento de limite aos atos públicos e às instituições do governo.
Parece que é essa aí, hein, gente? Porque é aquilo que eu falei. O poder tem que ser limitado. O poder do Estado tem que ser limitado pelos seus próprios pares. Então, o poder do Estado não é um poder uno, é um poder trino. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Que era o que o Hobbes pensava, né? Hobbes pensava o quê? Que o poder do rei tem que ser absoluto. Né? Ele tem que legislar, ele tem que julgar, ele tem que executar. Não é assim no pensamento de Montesquieu. No pensamento de Montesquieu, há necessidade de limite aos atos públicos. Então, olha lá, resposta à questão 2D. Vou aumentar aqui para a gente poder ver melhor. A liberdade não pode ser definida como a permissão de fazer tudo, mas sim apenas aquilo que se constituiu permitido através da lei formulada por um legislador capaz. Ora, se todos pudessem fazer tudo o que desejassem, pensa Montesquieu, então não haveria liberdade, pois todos abusariam constantemente dessa permissão de fazer tudo. E aí continua aqui a fundamentação, né, por que é essa resposta, tá? De modo que devemos considerar necessário um equilíbrio do poder para que não ocorra algum abuso dele. Justamente a questão da letra D. Vamos agora para a questão 3. Igualmente vou ampliar aqui para a gente ver melhor. A gente vai trabalhar o pensamento de um teórico chamado Bentham, Jeremy Bentham. E ele aqui nesse texto ele descreve um prédio que é na realidade um presídio. O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha. No nó górdio da lei sobre os poderes não cortado, mas desfeito, tudo por uma simples ideia de arquitetura. Então o que acontece? O Bentham pensa que a sociedade deveria ser como esse presídio, como um presídio, né? Funcionar de modo que haja um poder central que vigia todos aqueles que estão em torno dele, para garantir o quê? Para garantir instrução, saúde, indústria, para que as coisas funcionem, educação, né, moral, para que as coisas funcionem. Então o Bentham pensa assim, um modelo panóptico, chamado modelo panóptico, modelo de vigilância constante, tá? Então essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da disciplina das sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos. Quais são os mecanismos que vão funcionar no panóptico? Os religiosos, que se constituem como o olho divino, controlador de tudo que vê. Ideológico, que estabelece limite pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida. Repressivo,
que perturbam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura física? Nenhum desses. O que o panóptico quer é um poder sutil. Então, mecanismos sutis que adestram os corpos do espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle. Por isso que panóptico, óptico, quer dizer visão. Então, um olho que controla tudo, né? E consensuais também não é. Então, letra D. Tá? Agora, pessoal, vamos ver aqui uma questão que parece não ter muito a ver com as questões de filosofia política, mas eu vou mostrar para vocês que é o modo de pensar político do medieval, está aqui embutido. Então, ele apresenta um texto desse autor pré-socrático, um autor antigo, Anaxímenes, tá? Que é apresentado que está aqui nessa obra, A Aurora da Filosofia Grega, Bourdieu. Ele vai mostrar o pensamento de Anaxímenes, que a gente chama de pensamento cosmológico, tentar explicar a realidade através da forma e dos princípios da natureza. Então, o Anaxímenes, ele é aquele que advoga que o princípio de todas as coisas é o ar. Já aqui embaixo a gente vê um segundo texto apresentado pelo Gilson, História da Filosofia Cristã, que já tem um pensamento cristão, um pensamento medieval, tá? O pensamento de um santo da igreja, São Basílio. Então, São Basílio dizia o quê? Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo, ao contrário de Anaxímenes, né, que não tem aqui como Deus, mas como um elemento da natureza, o ar. Né? O ar é o princípio de todas as coisas. Para o São Basílio, Deus é o princípio de todas as coisas. O que isso tem a ver com filosofia política? Vamos ver. Os filósofos dos diversos tempos históricos, desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego, Basílio, filósofo medieval, o que elas têm em comum? Tanto uma quanto a outras vão postular um princípio originário para o mundo, tá? O princípio de Basílio é Deus. O princípio de Anaxímenes era o ar. O que isso tem a ver com política? Tem a ver que todo o modo de pensar político do medieval está baseado em quê? No poder de Deus. Né? Por isso, a tese do direito divino dos reis, né? Vai ter esse fundamento, tá? Então, pessoal, essas são as questões que a gente vai botar para atividade, tá? Para vocês desenvolverem. Quem assistiu os vídeos vai se dar bem, então, né? Vai acertar tudo. Um grande abraço para todos.